Vamos lá, pessoal, esse daqui é um curso gratuito, né, para PMSP, ok? Essas questões aqui são legal. Essas questões aqui são VUNESP, né? Esse daqui é esse curso que eu vou fazer para a PMSP, ok? Tudo aqui deve ser para PMSP. Porém, essas questões aqui são VUNESP e elas são para a Guarda Municipal. Essas questões específicas são de Guarda Municipal, ok? Guarda Municipal, ok? E é isso. Tá desfocado aqui, deixa eu tentar focar. Beleza. Então vamos lá. Pausa o vídeo e responda a questão aqui, daqui a pouco eu vou. Tá, essa questão aqui, pessoal, é a típica questão de mínimo múltiplo comum. Por quê? O que que acontece? Vamos entender o raciocínio. Isso daqui é como se fosse vários cartuchos. Eu estou ilustrando para vocês, são vários cartuchos que vão ser colocados em caixa. Se forem colocados em 20 caixas, ok? Serão necessários 3 caixas a mais e que seriam necessários se fossem colocados 30 cartuchos por caixas. 20 caixas seriam 3 caixas a mais do que se fosse 30 caixas, né? Beleza. Aqui é 20 cartuchos, é 20 cartuchos por caixa, tá falando. 20 cartuchos por caixa serão necessários 3 caixas a mais. Trinta cartuchos. X caixas. Entendeu? Por isso que eu coloquei mais 3. O que que acontece? Mais 3 em relação aqui. Você sempre tem que entender, né? Eu vou explicar bem explicado para vocês entenderem tudo certinho. O que que acontece? Matemática funciona assim. Primeiro você tem que repetir. Você vai repetir essas questões. Você vai ver esse mesmo vídeo várias vezes. Pelo menos uma vez por semana. Por quê? Para o seu cérebro entender o raciocínio. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes você vai confundir. Se você não fizer isso, você vai confundir uma questão de matemática com outra e vai tentar solucioná-la de forma errada. Ou seja, você vai usar mínimo múltiplo comum quando não é para usar e vai se embaralhar pouco. Então o que acontece? Você tem que entender primeiro o raciocínio, que eu vou explicar aqui para vocês, entender como fazer a conta. Entendendo isso, você não precisa decorar, não. Você vai entender. Mas quando você bater o olho na questão, por causa de tantas repetições que você fez, você vai bater o olho na questão, você vai saber, pô, essa questão é de mínimo múltiplo comum, então eu sei que eu vou fazer mínimo múltiplo comum e vou resolver. As questões, elas vão mudar o enunciado, mas o conteúdo delas, em matemática, não vai mudar, porque se está no seu edital mínimo múltiplo comum, vai ter que ser cobrado. Então, o examinador vai cobrar. E se você fizer muitas questões, como fizer o meu curso aqui, meu curso completo aqui, que vai estar todo no YouTube, você faz todas as questões, segue meu curso certinho, e você vai bater o olho e você vai resolver, entendeu? Agora eu vou resolver aqui para vocês entenderem como que é. Então, 180 aqui. 180 é o resultado do mínimo múltiplo comum. Ou seja, se eu colocar aqui essa tabela, eu vou colocar aqui, que é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o mínimo múltiplo de 30, de 20, de 45. O que significa? Na tabela do 20, eu faço a tabela do 20. 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3, assim por diante. E eu vou achar o resultado, que é o mínimo múltiplo comum entre 20, 30 e 45. Ou seja, vai ter um número na tabela do 20, no resultado da tabela do 20, no resultado na tabuada do 30, na tabuada do 20 e na tabuada do 45, ou seja, na tabuada em comum deles, vai ter no resultado deles um número que é o mínimo número, o número mínimo que está na tabuada dos três, que no caso qual que é? É o 180, que é o resultado que eu já coloquei aqui. E isso se chama mínimo múltiplo comum, ou seja,
Eu posso conseguir esse resultado fazendo a tabuada de todos eles. Se eu fizer a tabuada do 20, do 30 e do 45, eu vou verificar que na tabuada em comum deles tá o número 180. Só que isso é obviamente muito trabalhoso. Então eu faço um mínimo múltiplo comum, que eu acabei de efetuar aqui para vocês. Fazendo esse mínimo múltiplo comum, eu chego nesse resultado, que é 180, ou seja, eu não preciso fazer a tabuada do 20, a tabuada do 30, a tabuada do 45. Tô fazendo um mínimo múltiplo comum desses números, eu chego ao resultado que é o mínimo múltiplo comum deles. Isso significa mínimo múltiplo comum, é um número, o menor número que está na tabuada dos 3 ao mesmo tempo, que no caso é o 180. Agora, cheguei ao 180 e o problema perguntou o seguinte: descobrindo x, é correto afirmar que, se os x cartuchos fossem colocados em caixas com 45 cartuchos em cada, seriam necessários quantas caixas? Eu descobri que são 180 cartuchos, né? Então agora eu vou dividir 180 dividido por 45. 2 vezes 45 dá 90, 4 vezes 45 dá 180, então é 4 caixas. Ok? Então essa é a nossa resposta. Nossa resposta é o número 4 caixas. Ok? Essa é a resposta. Bem, você pode fazer a conta também, se você não consegue fazer de cabeça, você faz a conta normal, vai dar do mesmo jeito, e é isso, entendeu? Você pode até simplificar aqui, divide 180 e 45, divide ambos por 3, você vai no resultado aqui que vai dar 15 e que vai dar 60. 3 vezes 6, 18. Então, que vai dar 60, você pode fazer a conta assim também. Enfim. Agora, o que você tem que entender é que você tem que saber o seguinte: o examinador, quando vai fazer essa questão, ele vê lá no seu edital que tem mínimo múltiplo comum e ele fala: pô, vou colocar uma questão de mínimo múltiplo comum, porque é o que aquele edital pede para mim, né? Então, ele faz essa conta, elabora essa conta e depois ele coloca essa conta dentro de um problema, né? Então é assim que é feita, é elaborada a questão. Agora, como que você vai saber, como que você sempre vai acertar uma questão dessa? Você sempre vai acertar, sempre que for assim, por exemplo, a gente tem um objeto aqui, cartucho, bolinha, etc., que vai ser dividido aqui em gavetas, em caixas, em alguma coisa assim, entendeu? Você vai colocar 30 bolinhas ou 20 bolinhas, ou 45 cartuchos, ou 45 de alguma coisa, você vai colocar em gavetas, em caixas, tal, e no final vai ter tantas caixas, tantas gavetas, quantas eu vou precisar, tantas caixas, tantas gavetas, etc. Esse é uma questão de mínimo múltiplo comum. Que, por exemplo, para saber quantas caixas, eu quantos cartuchos, eu sei que cabe 45 cartuchos, né, dentro de uma caixa. Agora, quantas caixas precisa? Eu preciso saber o número total. Para chegar nesse número total, eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum. Aí eu acho o total e depois eu pego aqui, divido o total, que é o 180 no caso, por 45 e chego a 4 caixas, que podem ser caixas, gavetas, etc. O problema, ele vai colocar para você conforme a criatividade do examinador. Bolinhas, tampinhas de garrafa, etc. Agora, por que que eu estou tendo essa explicação para você? Porque matemática você tem que entender, você não tem que decorar. Se você não entendeu isso daqui, cara, veja 10 vezes esse problema para você entender. E o que que acontece? Você entendendo, você vai bater o olho e você vai saber. Essa questão de mínimo múltiplo comum. Você batendo o olho, você vai saber a conta que você já tem que fazer. Você vai olhar o enunciado e vai falar: "Pô, isso aqui é mínimo múltiplo comum". Então você não vai ficar pensando para fazer. Isso vai fazer você ganhar um tempo absurdo na sua prova. Você vai chegar, vai fazer a conta do mínimo múltiplo comum e vai acertar a questão. Porque as questões são iguais, cara. Ela só vai mudar o enunciado. O enunciado vai colocar bolinha para você, vai colocar tampinha de garrafa, vai colocar etc, mas ele sempre vai seguir esse aspecto aqui,
de que você vai dividir, você vai pegar o número total, colocar ele em tantas caixas, vai precisar de 3 caixas, 4 caixas, tal, tal, tal. Você vai ter que descobrir aqui o total, e você descobre o total através do menu múltiplo comum, depois você faz uma conta de divisão como ocorreu aqui. Fazendo essa conta de divisão, você chega no resultado correto, ok? Então você tem que ficar esperto e tem que saber que é assim que resolve. Resolvendo assim, já era. Você resolveu, você chegou no resultado e pronto. Entendeu? No meu curso, cara, eu abordo tudo isso, você não vai precisar de fazer mais nada. Você vai pegar aqui, vai seguir a os meus exercícios de matemática, vai pegar o link aí, vai baixar, vai fazer as questões, depois você vai vir aqui, vai corrigir e você vai acertar tudo. Tudo, 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 entendeu? E vai passar na PMSP, ok? E eu estou fazendo de forma demorada aqui, porque eu estou explicando para você como vai ser o meu curso. O meu curso ele é totalmente prático, né? E ele serve para você entender o que você tem que fazer. Você vai bater o olho na questão, vai saber que conta que você tem que fazer, para você não ficar perdendo tempo lendo 10 vezes o enunciado e fazendo conta errada. Sabendo o que você tem que fazer, você faz, acerta e já era. Ok? É isso aí. Resposta é essa aqui, 4 caixas. Deixe seu joinha e se inscreva no canal.